Paraíso Tropical. Bebel realizou seu grande sonho de se mudar para o Rio de Janeiro. Eu podia estar hoje no Pão de Açúcar. Mas essa gata acreditou em todas as promessas de Jader. Abre essa porta! E agora está passando o maior sufoco. Você não podia ter feito isso comigo, Jader. Não podia. Hoje, depois do Jornal Nacional, Paraíso Tropical. Eu tenho nome e quem não tem? Sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento. Sou cidadã. Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho, como escola, vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos, seja na sua cidade ou no município vizinho. Com certidão de nascimento, sou cidadã. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Unicef. Raul, minha cara pintada. Não se assuste, a teleaula de hoje não vai ser um programa de índio. Eu pintei o rosto assim em homenagem aos cidadãos brasileiros que protestaram contra a corrupção política, os caras pintadas. Na teleaula de hoje você vai ver como eles foram importantes para o país. Nós vamos estudar a história do Brasil das eleições de 89 às eleições de 94. E agora eu vou limpar o rosto porque já está na hora de começar. Maristela, lembra? Aquela que trabalha de dia, estuda à noite e não tem tempo a perder. Pois é, hoje eu tô trabalhando nesse sindicato aqui. Eu arrumei um serviço muito legal. Olha só esse monte de jornal e revista. Eu tenho que dar uma olhada em tudo isso aqui e ir separando as notícias de política que forem mais importantes. Depois eu tenho que organizar direitinho essas notícias para montar um arquivo que vai da eleição para presidente de 1989 até a posse de Fernando Henrique Cardoso em janeiro de 1995. É ou não é um trabalho interessante? Se é. Além de faturar uns trocados, eu ainda posso aprender a história do Brasil. Vamos ver, por onde que eu vou começar? Ah, eu já sei. Eu preciso achar alguma coisa que diga como o Brasil andava na época da eleição de 89. 1989 não foi um bom ano para o Brasil. O país estava passando por uma tremenda crise social e econômica. O fim do governo Sarney foi uma época de inflação alta e de muito desemprego. Mas 89 foi também o ano das primeiras eleições diretas para presidente desde 64. E a promessa de campanha de todos os candidatos a presidente era tirar o país da sua crise econômica e social. Naquele momento, todo mundo já sabia como foi que o Brasil entrou naquela crise. A explicação era muito simples. Achei uma notícia que explica bem por que o Brasil entrou em crise econômica. E a explicação por quem entende do assunto, os economistas. Para eles, o problema era o seguinte: a economia estava indo mal porque as políticas econômicas do governo estavam seguindo pelo caminho errado. E a situação foi indo de mal a pior porque o governo não fez o que devia na hora que precisava. Ele tinha que ter tomado medidas duras. A população não iria gostar, mas não tinha outro remédio. Só que o governo preferiu esperar e pagar para ver. E como a gente sabe, o Brasil pagou um preço bem alto por isso. Peraí. A gente não pode esquecer que a hora de dar o troco estava chegando. Afinal de contas, nós estamos falando das eleições diretas de 89. Apesar do sufoco, a população continuava acreditando que o Brasil tinha tudo para dar certo. A sociedade sabia que a verdadeira crise do país era a corrupção política e moral. E a única maneira de resolver essa crise era o voto. A necessidade de acabar com a corrupção e de moralizar o governo foi o assunto mais importante da campanha eleitoral de 89.
Os partidos políticos não tinham como deixar para lá esse assunto. Eles não tinham como passar por cima do sentimento de quase todos os brasileiros. Os eleitores só iriam votar em quem tivesse o compromisso de mudar o Brasil, em quem tivesse a coragem de acabar com o velho esquema da corrupção, em quem tivesse condições de fazer do Brasil um país mais moderno e mais justo. E além dessas qualidades todas, os brasileiros queriam eleger um presidente que soubesse dar um jeito pra valer naquela inflação dos infernos que não parava de crescer. Foi nesse clima que aconteceram as eleições diretas para presidente em 1989. Com essa notícia aqui, eu completo o arquivo das eleições de 89. Só estava faltando os resultados para encerrar o assunto. O que aconteceu foi o seguinte: a eleição teve 2 turnos. E no segundo turno, quem ganhou foi Fernando Collor de Mello. Ele tinha sido governador do estado de Alagoas e agora era o novo presidente do Brasil. Diz aqui que ele foi eleito com mais ou menos 35 milhões de votos. Pois é, presidente novo, vida nova. E nesse caso, vida nova mesmo. Para quem gostava de emoções fortes, o presidente Collor era um prato cheio. Logo de cara, ele lançou um projeto econômico que deixou todo mundo surpreso. O objetivo do Plano Collor era acabar com o perigo da hiperinflação. E para conseguir isso, o novo governo fez a maior e a mais forte intervenção do poder público de toda a história da economia brasileira. Voltou o congelamento e controle dos preços. O nome do nosso dinheiro mudou outra vez. Voltou a se chamar Cruzeiro. Os salários e os aluguéis foram pré-fixados. O governo acabou com várias empresas estatais e com vários órgãos da administração. Mandou embora milhares de funcionários públicos. Mas o que mais assustou os brasileiros foi o bloqueio das contas bancárias, das empresas e das pessoas. Quem tinha dinheiro no banco foi obrigado a deixar quase tudo nas mãos do governo. E você acha que adiantou alguma coisa? Olha só os jornais da época. O Plano Collor foi por água abaixo, igualzinho aos planos do governo Sarney. Deu tudo errado. A inflação voltou a subir. As empresas pararam de produzir e muitas foram à falência. O desemprego aumentou e a reforma da máquina administrativa do Estado só serviu para piorar e até mesmo paralisar os serviços públicos. E se você acha que isso foi tudo, se segura que lá vem mais. Além da recessão, do desemprego e da inflação, a imagem do presidente Collor começou a se desgastar e cada vez mais ele foi perdendo apoio popular. O motivo principal era o envolvimento de ministros e altos funcionários do seu governo em desvio de verbas, tráfico de influências e corrupção. Os brasileiros estavam desapontados porque o governo Collor estava quebrando a sua principal promessa de campanha, a moralização do governo. A coisa entortou de vez com a denúncia de um escândalo que envolvia o presidente em pessoa. E a denúncia foi feita pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor. Pedro Collor acusou o presidente de ser um instrumento para a realização de negócios sujos, corrupção e assalto ao dinheiro público. Para investigar o assunto, a Câmara dos Deputados criou uma CPI, ou seja, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse foi o primeiro passo para o processo de impeachment do presidente. Em agosto de 1992, começaram as passeatas que pediam a punição dos culpados pela corrupção. A população queria o impeachment do presidente, isto é, queria destituir Fernando Collor de Mello do poder. Um mês depois, a Câmara Federal autorizou a abertura do processo de impeachment. Aquilo era um acontecimento inédito na história de toda a América Latina. Collor era obrigado por lei a se afastar do cargo temporariamente. O vice Itamar Franco assumiu a presidência. Collor ainda tentou escapar do impeachment, renunciando ao cargo de presidente no dia do seu julgamento. Mas a pressão popular foi mais forte. E assim mesmo, ele foi julgado e condenado. Collor perdeu seus direitos políticos até o ano 2000. O Brasil estava mudando.
As consequências da crise econômica e política estavam se refletindo na vida produtiva do país. O vice-presidente em exercício, Itamar Franco, estava assumindo o governo de um Brasil diferente. E por isso o governo Itamar Franco tentou recuperar a confiança política da nação. A honestidade do novo governo foi reconhecida pelo povo. Mas a política econômica de Itamar Franco não teve a mesma sorte. A inflação voltou a subir e os problemas sociais foram gerando um clima de insegurança no campo e nas cidades. O governo Itamar Franco não conseguia definir uma política econômica. E isso foi deixando a população cheia de incertezas. Estava todo mundo preocupado com o futuro do país. E para piorar as coisas, veio mais um escândalo. E dessa vez, o escândalo envolvia os políticos que faziam parte da Comissão de Orçamento da Câmara de Deputados. Depois de nomear 4 ministros da Fazenda em 7 meses de governo, em maio de 1993, o presidente Itamar Franco nomeou o senador Fernando Henrique Cardoso como novo ministro da Fazenda. Fernando Henrique assumiu o ministério preocupado em dar um jeito na política governamental. Seu objetivo era estabilizar a economia, derrubar a inflação e acabar com o déficit público. Quer dizer, fazer com que o governo não gastasse mais dinheiro que aquele que fosse possível arrecadar com os impostos. Ao contrário do que tinha acontecido nos planos anteriores, as medidas econômicas do ministro Fernando Henrique não foram implantadas na base do choque e do susto. Dessa vez, o plano econômico era um plano que tentava mudar as coisas pouco a pouco. Foi só depois de vários meses que o plano começou a mostrar os resultados esperados. E a medida mais importante do plano foi tomada em julho de 1994. Era o lançamento do Real, a nova moeda brasileira. Muito bem, meu trabalho está quase acabando. Agora só falta arquivar o material das eleições de 1994. A disputa eleitoral pela presidência da República em 1994 tinha como tema principal a continuidade ou a mudança na política de estabilização econômica e a manutenção dos princípios de moralidade na condução do governo. Em 3 de outubro de 1994, o senador Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, era eleito o novo presidente da República. E no dia 1º de janeiro de 1995, Fernando Henrique tomou posse do seu cargo de presidente, assumindo o compromisso de continuar o seu programa de estabilização econômica. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que as eleições diretas para presidente em 1989 aconteceram num clima de crise econômica e insatisfação popular. Vimos que o presidente eleito, Fernando Collor de Mello, fez a maior intervenção no funcionamento da economia de toda a história do Brasil. Vimos que o plano de Collor só piorou a situação e que o presidente acabou tendo que renunciar ao seu cargo e teve seus direitos políticos cassados pelo seu envolvimento num escandaloso esquema de corrupção. Acompanhamos a trajetória de Itamar Franco, o vice de Collor. Ele conseguiu recuperar a confiança da população, mas só conseguiu implantar uma política econômica que deu certo quando escolheu Fernando Henrique Cardoso como seu ministro da Fazenda. Fernando Henrique acabou sendo eleito o sucessor de Itamar Franco e assumiu a presidência no dia 1º de janeiro de 1995. Pois é, o trabalho da Maristela acabou e a nossa teleaula de hoje também. Na próxima teleaula, a gente vai ver os fatos mais importantes que aconteceram no mundo nos últimos 30 anos. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.